Mais uma aula aqui do canal Farmacologia Fácil e eu quero dar boas-vindas a mais uma aula para você que já é nosso inscrito, que já é nosso acompanhante, nosso aluno semanal das aulas de Farmacologia e Fisiologia. Quero agradecer demais a sua confiança. Esse professor é apaixonado em estar aqui no YouTube com você, então muito obrigado. E eu quero fazer um chamamento para os alunos que não estão inscritos no nosso canal. Eu vou bater com esse microfone na cabeça de vocês por não estarem aqui no nosso canal. Que isso? É aula toda semana, no ano inteiro. Então o que você está fazendo? É só clicar em inscrever-se e ativar as notificações. Então faz agora isso e vamos para a aula, que a aula de hoje vai ser sobre penicilinas, um grupo de antibióticos muito importante que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Então, vamos comigo? Bora para a aula! Bom, basicamente as penicilinas de maneira geral são utilizadas para profilaxia de infecções, endocardites bacterianas, infecções do aparelho reprodutor, meningites bacterianas, infecções cutâneas, faringites, epiglotites, otites, sinusites e pneumonias. Muito bem. Tudo isso pode ser tratado com as penicilinas, mas é um grupo muito diversificado, com vários espectros de ação diferentes, então tudo depende de um bom diagnóstico e da boa definição do agente etiológico. Então é só um conceito geral. Da mesma forma, os efeitos adversos, que vão desde reações de hipersensibilidade até manifestações cutâneas para aqueles fármacos que são aplicados intramusculares, por exemplo, até toxicidade renal, toxicidade hematológica e neurotoxicidade. Os três micro-organismos que mais são suscetíveis às penicilinas, mas sempre lembrando que nós temos exceções e que essas exceções normalmente são relacionadas com a resistência desses mesmos micro-organismos, são o Staphylococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza e a Neisseria meningitis. Então, mas tanto um quanto o outro já teve indícios, já teve relatos de resistência, então são só para a gente ter um conceito básico. Eles têm então um aumento da potência do antibiótico ao decorrer do tempo, com o surgimento de novas drogas dentro da classe das penicilinas e são categorizados como risco B/C para gravidez. Então as primeiras penicilinas que surgiram foram as benzilpenicilinas. Então lá do tempo das guerras mundiais, onde Fleming isolou, né, a produção de penicilina pelo fungo Penicillium. Então ali surgiu então a primeira ideia de tratamento de infecções, especialmente infecções de guerra, né, cutâneas, e aí veio surgir então as benzilpenicilinas. Nós temos 4 benzilpenicilinas, que são penicilina cristalina aquosa, penicilina G procaína, penicilina G benzatina e penicilina V. Nós temos todas elas endovenosas ou intramusculares, porém a penicilina V é a única via oral. A única das 4 que precisa ser adequada quanto ao ajuste, né, do clínice renal, ou seja, influencia na função renal, é a penicilina cristalina aquosa. E a história das penicilinas é curiosa, porque nós tivemos primeiro a definição do fungo que produzia as penicilinas, né, que é o Penicillium chrysogenium e outros da espécie, né, do penicillium. E aí nós tivemos então a penicilina natural. Com as mudanças da estrutura, então, com uma mudança na estrutura das penicilinas produzidas por esse fungo, com associação, por exemplo, do ácido fenoxiacético, surgiu a penicilina V. E com a adição do ácido fenilacético, surgiu a penicilina G ou a benzilpenicilina. E a partir dessa molécula foi inserido procaína, benzatina, sódio e potássio e assim surgiu as primeiras benzilpenicilinas. Com o processo de fermentação surgindo na época, ou seja, produção em larga escala e uma produção controlada dos derivados sintetizados pelos fungos e bactérias, nós conseguimos isolar o núcleo ativo das moléculas, que é o núcleo 6
APA, e assim associando moléculas volumosas, diminuindo então a atividade, por exemplo, de enzimas que combatem essas moléculas, como as beta-lactamases, foram surgindo outras penicilinas, como as isoxaloilpenicilinas, as aminopenicilinas, as ureidopenicilinas e as carboxipenicilinas, que são semissintéticas, ou seja, pegou o núcleo ativo, sintetizado e manipulado na bancada do laboratório e assim produzido o antibiótico. Mas as primeiras delas foram as benzilpenicilinas, aonde nós temos aqui uma molécula básica, o núcleo, o nosso radical substituído com o núcleo benzil aqui nessa região, um outro núcleo que pode ser aqui o R2, tanto sódio quanto potássio, quanto benzatina e quanto procaína, dando origem então à penicilina cristalina de sódica ou potássica, que tem uma eliminação muito rápida, que é aquosa, é endovenosa e atravessa a barreira hematoencefálica, especialmente em caso de inflamação, onde a barreira está corrompida e permite a passagem de substituintes e de substâncias com maior facilidade. Quando substituímos ali no R2 por benzatina, nós temos as penicilina benzatina ou a benzetacil. E aí nós mudamos a forma de agir desse medicamento, transformando ele em depósito, aonde a liberação vai de 15 a 30 dias para o organismo intramuscular. E quando substituímos o R2 então por procaína, nós temos um retardo no pico plasmático, dando um efeito de quase 12 horas. 85% são inativadas pelo meio ácido do nosso estômago, então são incompatíveis por via oral, e por isso que surgiu então a penicilina V, mudando o núcleo benzil aqui no R1 e colocando então o núcleo fenoximetil, dando mais capacidade de ser trafegada, né, essa molécula no estômago e absorvida pela mucosa do trato gastrointestinal. Assim surgiu a penicilina V, via oral para tratamento diário, só que os níveis séricos necessários só eram atendidos em administrações de 2 a 5 vezes por dia. E aí, pessoal, começou uma intolerância gástrica muito grande, por isso que não teve uma inserção no mercado terapêutico importante e foi retirado do mercado logo. Qual o espectro de ação, então, das benzilpenicilinas? Principalmente cocos gram-positivos, especialmente streptococcus, então é muito tratado, por exemplo, com benzetacil, que é uma benzilpenicilina muito importante, as laringites por Streptococcus pyogenes, uma faringite bem importante que causa febre, que causa muita dor de garganta e petecas pelo corpo, se for o caso. Então, muito empregado nessas situações. Além disso, atua em Listeria monocitogênese, então listeriose, atua em actinomicose, atua, por exemplo, em mordidas animais, especialmente por ação do agente Pasteurella, outra bactéria muito importante, e também, e muito relevante nos dias de hoje, ainda atua em infecções por espiroquetas, como por exemplo o Treponema pallidum, no caso de infecções que geram sífilis. Então, essas são as principais indicações. Se eu fosse elencar aqui numa lista para vocês, as benzilpenicilinas são mais empregadas então contra sífilis e contra a Streptococcus pyogenes nas laringites, principalmente nesses dois casos. Mas pensando em melhorar o processo, se criou outras penicilinas porque existe uma bactéria, mas na época ela era muito mais relevante, né, na clínica, que era o Staphylococcus aureus, uma bactéria que causava infecções respiratórias e que as benzilpenicilinas não tinham muita atividade porque elas desenvolviam, porque o Staphylococcus se defendia das benzilpenicilinas com facilidade, produzindo beta-lactamases, que são enzimas que quebram a molécula do medicamento. Então se desenvolveu duas substâncias com a capacidade de agir resistentes às beta-lactamases. Essas duas substâncias foram a oxacilina e a meticilina, chamadas penicilinas anti-estáfilo. Então essa é a segunda classe, depois das benzilpenicilinas, de medicamentos dessa grande classe, que é as penicilinas anti-estáfilo. Na mesma época foram produzidas penicilinas de amplo espectro, mudando a molécula do medicamento e criando fármacos que atuam em bactérias gram-negativas também, e não só em gram
positivas. Nesse caso, ó, existem alguns ajustes de dose para funções renais, mas não tem tanta relevância. Bom, falando então do advento das penicilinas anti-estáfilo, nós percebemos que as penicilinas anti-estáfilo, elas têm o uso endovenoso, elas se protegem então da ação das beta-lactamases, mas no momento que foram lançadas no mercado, já apresentaram resistência. Então, efetivamente, essas duas penicilinas, a oxacilina e a meticilina, elas não apresentaram papel terapêutico importante porque passaram pouquíssimo tempo no dia a dia da clínica sem apresentar resistência. Então, hoje, inclusive, existe uma cepa de estafilococcus chamado MRSA, estafilococcus resistente à meticilina, já porque quando a meticilina entrou no mercado, ela já começou a apresentar resistência e aí por um bom tempo não houve novo advento de resistência. Então ainda essa cepa, a MRSA, é muito estudada hoje, é muito combatida hoje e ela é caracterizada por apresentar resistência a diversas penicilinas e leva o nome Staphylococcus resistente à meticilina, porque foi bem nessa época que ela surgiu e ela é, consequentemente, resistente à meticilina. A carbenicilina, por exemplo, ela é mais hidrossolúvel, ela tem uma polaridade maior da molécula e assim consegue atravessar pelas porinas, que são canais presentes nas gram-negativas. Então elas conseguem adentrar melhor as gram-negativas e atuar no local de ação que é a parede de peptídeo-glicanos. Bom, não falei do mecanismo de ação, mas eu já vou falar, pode deixar comigo. Bom, ela tem uma boa atividade contra proteus, contra Escherichia coli, contra enterobactérias e também atividade contra a Pseudomonas aeruginosa. Além da carbenicilina, nós temos a ticarcilina, também uma penicilina de amplo espectro de ação, que quando associada com o ácido clavulânico, por exemplo, ela é muito efetiva, então existe esse fármaco, ticarcilina e ácido clavulânico, e aí eu cito a primeira vez o ácido clavulânico para você, que é o clavulanato. Ele é uma substância que bloqueia a ação das beta-lactamases, então aumenta o espectro de ação do antibiótico e aumenta também a atuação na clínica, possibilita com que ele atue em várias outras infecções que sem ele não poderia ser possível. Bom, além das penicilinas de amplo espectro, carbenicilina e ticarcilina, nós temos as ureinopenicilinas, como a piperacilina. E aí também, ela ficou pouco tempo sozinha no mercado, logo ela conseguiu o parceiro dela, que é o tazobactam. Então a piperacilina, ela tem uma ótima ação, inclusive com uma associação do tazobactam, que é também um inibidor das beta-lactamases, assim como o ácido clavulânico, tem uma grande ação sobre bactérias gram-positivas e negativas, como a Haemophilus, Klebsiella, Escherichia, Pseudomonas, Moraxella e outras infecções do trato gastrointestinal. Então é muito utilizado em infecções como peritonites, pé diabético, pneumonia bacteriana, infecções pulmonares, então diversos tipos de infecções, tanto por agentes gram-negativos ou supostos agentes gram-positivos, por causa da ação em amplo espectro da piperacilina e a associação do tazobactam. Muito bem, para você ter uma ideia, a associação do tazobactam ampliou de maneira importante e pontual a ação da piperacilina. Antes ela trabalhava muito mais em micro-organismos gram-positivos como Streptococcus, Pneumococcus e Enterococcus e levemente na Pseudomonas, e depois com a ampliação com o tazobactam surgiu outras bactérias, inclusive outras enterobactérias, e possibilitou a utilização também em micro-organismos que já estavam desenvolvendo beta-lactamases contra a piperacilina. Então, ampliou demais o espectro de ação. A última classe de penicilinas, então nós vimos as benzilpenicilinas e nós vimos as penicilinas de amplo espectro e aquelas anti-estáfilo. Agora nós vemos a última classe que fechou
a grande classe das penicilinas, que é a classe das aminopenicilinas, representantes da classe ampicilina e amoxicilina, e assim nós ampliamos o leque de possibilidades porque são fármacos via oral e foram disseminados na população no tratamento ambulatorial de infecções. Foi possível sair de dentro do hospital e começar a tratar as infecções na comunidade. Então, é um grupo de penicilinas que tem atividade ampliada para determinados gram-positivos, como a Haemophilus influenza, e outros, como Escherichia coli, Proteus mirabilis, e, claro, uma certa resistência a beta-lactamase, assim como os outros antecessores, mas que hoje, infelizmente, se não utilizar o inibidor da beta-lactamase junto com a ampicilina e com a amoxicilina, é pouco o emprego terapêutico dessas duas drogas. Claro que a primeira opção sempre é a droga sozinha, sem o inibidor da beta-lactamase, mas hoje em dia, na população no geral, é muito fácil você utilizar, você verificar crianças, por exemplo, utilizando já a amoxicilina mais covulanato, a ampicilina mais tazobactam e assim, mais subactam, melhor dizendo, e assim por diante. Então a mudança na molécula dessas penicilinas é justamente o grupo amino, que dá maior afinidade às porinas da gram-negativa e assim possibilita um melhor efeito sobre bactérias gram-negativas. Bom, a formulação é estável e meio ácido, possibilitando a absorção via oral. O espectro de ação das duas é idêntico, tanto a amoxicilina quanto a ampicilina. Elas são utilizadas para infecções de vias aéreas superiores por Streptopiógenes, por Staphylococcus, por Haemophilus influenza. Claro que a Haemophilus desenvolveu muita resistência a essa classe, porque ele acaba produzindo beta-lactamases contra essa classe especificamente, daí o uso do inibidor da beta-lactamase é muito mais importante. Não é incomum você verificar infecções no trato intestinal e no trato geniturinário, aonde não pode ser utilizado essa classe, porque realmente o trato urinário e as enterobactérias não têm sensibilidade contra a ação das aminopenicilinas. Então é muito difícil você ver tratamento com amoxicilina e ampicilina para esses tipos de infecções. Fica muito mais restrito para a área pulmonar e das vias aéreas superiores. Claro que todo o espectro de ação que eu citei aqui das penicilinas, as bactérias, as indicações, tudo isso depende de uma boa avaliação médica, caso a caso, especialmente para ligar o agente farmacológico com o agente etiológico e com o sítio de infecção. Isso é o mais importante para se tratar uma infecção de maneira correta. Então, o ácido clavulânico é um inibidor da beta-lactamase muito utilizado junto com a amoxicilina, o tazobactam junto com a piperacilina e o sulbactam junto com a ampicilina. Por que eles são utilizados? Porque eles aumentam o espectro de ação da droga, impedindo que eles sejam metabolizados pelas beta-lactamases, que são enzimas produzidas pela bactéria. Bom, nós tivemos toda essa aula, eu falei de todas as penicilinas e eu não citei para vocês o mecanismo de ação das penicilinas, eu deixei para o final. Então vamos dar uma olhadinha nesse mecanismo de ação? Vamos lá. Para dar essa explicação, eu trouxe essa imagem aqui que mostra a membrana externa das bactérias, tanto gram-positivas quanto gram-negativas. E olha só a diferença. Aqui no primeiro desenho, eu tenho a bactéria gram-positiva. Essa bactéria ela tem então a membrana plasmática, assim como tem a bactéria gram-negativa. Mas, além da membrana plasmática, existe uma membrana chamada de parede de peptídeo-glicanos, onde eu tenho peptídeos, que são aminoácidos, com glicanos, que são açúcares. E eles precisam ser conectados para formar essa membrana. E adivinha, esses peptídeos são iguaizinhos às penicilinas. E não só penicilinas, mas outras classes também que eu posso te explicar, se você colocar aqui nos comentários que você quer saber mais sobre essas outras classes. Olha só, cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenêmicos. Essas outras três classes também fazem a mesma coisa que as penicilinas. Bom, o que as penicilinas têm de parecido então? São muito parecidos com
os peptídeos utilizados, os tijolinhos utilizados para montar essa parede de peptídeo-glicanos. Quando a penicilina entra em contato com a bactéria, a enzima que é usada para construir essa parede, ou seja, pega tijolinho por tijolinho e faz a parede de peptídeo-glicano, ao invés de pegar os peptídeos da bactéria, ela se engana e ela acaba pegando as penicilinas. Só que as penicilinas são um tijolo muito frágil. E assim a parede quebra e a bactéria morre. Olha que enganadores são essas moléculas das penicilinas. Porém, nas bactérias gram-negativas, eles têm que fazer a mesma coisa. Mas olha só, a espessura da parede de peptídeo-glicano de uma bactéria gram-positiva para uma bactéria gram-negativa é muito diferente. A bactéria gram-negativa tem uma espessura muito menor da parede de peptídeo-glicano e, além disso, tem uma outra membrana chamada de membrana externa, cheia de lipídios, cheia de proteínas, glicoproteínas, além da parede de peptídeo-glicano. Então, para a penicilina conseguir agir nas gram-negativas, precisa penetrar para dentro dessa parede, através dessa parede, especialmente por porinas, que eu já citei na aula de hoje. Agora você pode voltar, assistir de novo a aula para entender melhor ainda por que as porinas são importantes. Então as penicilinas precisam atravessar pelas porinas para chegar na parede de peptídeo-glicano e, infelizmente, não ter tanta atividade quanto faz sobre bactérias gram-positivas. Por isso que o espectro de ação comum das penicilinas é sobre bactérias gram-positivas. E algumas moléculas, quando são mais hidrossolúveis, quando tem mais afinidade pelas porinas, conseguem ter maior atividade em bactérias gram-negativas. Para combater esse problema, surgiram outras classes que também são muito parecidas com os peptídeos deala-deala, que constroem a parede de peptídeo-glicano, que são outros beta-lactâmicos, monobactâmicos, por exemplo, caropenêmicos e cefalosporinas. Se vocês quiserem saber mais sobre essas três classes e ampliar mais conhecimento sobre o leque, que é a grande classe de beta-lactâmicos, que apenas uma delas é a penicilina, você pode colocar aqui nos comentários, pedir essa aula para esse professor que eu faço para você aqui no nosso canal e disponibilizo nos próximos dias. Basta você pedir. Até a próxima aula. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e fique comigo aqui no canal Farmacologia Fácil. Até mais!